E hoje no Bote a Boca no Trombone nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Que é a questão do planejamento familiar. Nós recebemos a médica psiquiatra Cíntia Liberty, médica psiquiatra infanto-juvenil. Bom dia, doutora Cíntia. Bom dia, Caleb. Bom dia, Elias. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E é um assunto muito bom para a gente falar, né? Sobre Exatamente. O planejamento. Há poucos dias, os municípios aqui da nossa região, em específico a cidade de Camboriú, oferecia cirurgia de vasectomia. E o secretário Rony Peterson falou que também é uma forma de manter, né, o controle na procriação das pessoas, na questão do número de habitantes da cidade, algo que já vem lá da década de 1950, de Margaret Sanger, né, e seu grupo, e muitas outras correntes que se levantaram, né, sobre a questão da redução da população no mundo. Quando fala assim planejamento, impacta tudo isso, planejamento familiar, doutora? Impacta porque a gente vê movimentos muito extremados acontecendo ao redor do mundo, e isso também no Brasil, dentro do próprio Brasil. A gente observa em algumas cidades, em algumas populações específicas, um número muito grande de filhos que não são planejados e muitas vezes não cabem para o gerenciamento daquela família. Sim. Em contrapartida, a gente vê famílias que já estão reduzindo a sua prole, famílias que já optam por não ter filhos e o índice de natalidade caindo muito. Então a gente observa um movimento na pirâmide populacional em que os idosos estão se tornando um número maior em detrimento da diminuição do número de crianças e adolescentes. A pirâmide se inverte. A base, que seriam os mais jovens, fica mais fina e o topo fica mais largo, que é a população com mais idade, né? Então, há que se ter esse equilíbrio. Existem países na Europa que já têm índices de neonatalidade negativos e nós temos no Brasil esse extremo dentro de populações. Populações geralmente com uma classe econômica mais baixa tendem a não se planejar para constituir sua prole. E quando a gente vai mudando e principalmente aumentando o nível de formação acadêmica, isso tende a inverter. E aí as famílias seguram o número de filhos e tendem a demorar mais para ter filhos. Quando na prática, né, Elias, deveria ser o contrário. Exato. Sim. Só que, infelizmente, até eu acredito que até, doutora, um pouco da questão de religião também vem a somar nesse fato, né? As pessoas que se instruem um pouco mais e não se ligam apenas na região, não somente no crescer e multiplicar, né? Poderia acontecer essa situação, né? Sim, sim. E o brasileiro, de maneira geral, tem um coração muito bom. E aquela máxima do coração de mãe sempre cabe mais um, ainda vale para muitas famílias. Quando come um, come dois, come três. Isso, mas mudou muito o perfil. Coloca mais água no feijão, né, Elias? Isso. Tem muitas famílias que ainda funcionam assim, e que bom que elas recebem com alegria essas crianças. Mas poderiam ser instruídas a se organizar a fim de não se desestruturarem economicamente nem socialmente em função de ter uma prole elevada demais. Sim. É interessante que o SUS ofereça, porque na verdade o Ministério da Saúde tem suas políticas, a oferta de métodos contraceptivos, tanto definitivos quanto temporários, né? A vasectomia é um método definitivo, mas nos postos de saúde eles oferecem métodos de pílula, tem os preservativos, o masculino, o feminino, mas é interessante que a população não busca, até tem constrangimento de buscar, né? É um assunto que ainda é velado, apesar de todas as mudanças que nós temos. Você vai na unidade de saúde, a caixinha de camisinhas está cheia lá na recepção, porque as pessoas têm vergonha de pegar. Ou se chega, passa meio de lado, assim, escondido, põe no bolso. Fica com vergonha. E essa questão de desequilíbrios, né? Da desestruturação familiar a partir do não planejamento. Quais são esses desequilíbrios, doutora? Sim, se você pensa que você recebe um indivíduo na sua casa, né, de uma visita, ele te gera custos, ele gera mudanças na dinâmica, então não só financeira, na dinâmica de horários de comer, horários de dormir, uso do banheiro, né, uma visita. Um filho não é uma visita, o filho é um indivíduo permanente na sua casa e que já gera mudanças desde a sua concepção, né? O sono da mãe já começa a mudar na gravidez, então muda-se muito a estrutura da família. Há sim que
mudar a estrutura financeira, exige investimentos. E imagina que essa família não se preparou para isso. E ela tem 1, 2, 3 filhos. E aí vem roupa, vem sapato, vem medicação, vem custos com dentista, vem escola, porque a gente tem... A princípio, tudo teria que ser público. Mas, na realidade, a gente não tem essa oferta pública para todos e nem com a mesma qualidade. Então, as famílias estão buscando muito no privado, né? E aí também já muda o planejamento financeiro. E se você pega pessoas que não têm uma resiliência legal para lidar com tantas mudanças, para abrir mão de questões que são para si em função de outro, né? Isso começa a desestruturar afetivamente os indivíduos. Os filhos trazem à tona nossas sombras, principalmente as crianças, né? Isso eu falo muito no consultório com pais de crianças pequenas. As nossas dificuldades, tanto afetivas quanto sociais, elas vêm à tona, as crianças expõem isso em nós porque elas exigem de nós. E comportamentos diferentes, né? Cada criança tem um comportamento totalmente diferente. Totalmente. Eu que não cresci muito, mas graças a Deus multipliquei, então a gente sabe que é uma situação bastante complicada, né? Às vezes tem que fazer um macarrão para a menina, porque mas o menino não gosta de macarrão. Sim. Tem que ser um caldinho de feijão. Sim. É muito complicado. Os temperamentos são diferentes, né? O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma casa, temperamentos diferentes, medidas diferentes. Muda, você vai dormir, o pai e a mãe dormem, mas eles não deitam e dormem, eles estão pensando como que está a situação dos filhos. Se um filho está doente, ela já não dorme bem, no outro dia tem trabalho, né? Já não dá para passear como se passeava antes, porque tem as crianças, então tem horário para dormir, tem criança não gosta de ficar muito tempo parada em um ambiente, muda até a estrutura do lazer do casal. E se essa família não se preparou afetivamente para isso, porque o planejamento ele tem que começar na afetividade e depois ele vai para os aspectos mais concretos, ela vai sofrer um pouco nessa adaptação. Isso poderia ser menos impactante, poderia ser mais ameno. E alguém me fez o questionamento, Elias, mas Caleb, por que você ainda não teve filhos? Mas chega uma hora que a gente sente falta, e eu fiz a seguinte observação: como que eu vou sentir falta de algo que eu ainda não possuí, que eu ainda não tive, né? Eu acredito que quando há falta de algo, é porque realmente algo está faltando, né? E aí isso me geraria uma certa preocupação. Se o Júnior tivesse um netinho, não precisaria comprar uma moto para andar pelo Brasil. Exatamente. Que é meu sogro, no caso, né, Elias? Agora vai virar motociclista, né? Então, gente, tem essa questão de adaptação e de se sentir preparado para a situação. E alguém diz, mas você nunca vai se sentir preparado para isso. Mas tem que realmente se preparar, tem que se planejar, né, doutora? Tem que se planejar. E planejar não é estar com tudo da maneira idealizada. Planejar não é isso. Planejar cabe um sonho dentro de mim, então eu vou me organizar para que esse sonho possa acontecer. A gente se planeja para muitas coisas na vida. Então, se eu desejo, por isso começa do desejo, eu desejo ter um filho. Então, eu vou olhar para as minhas finanças, eu vou olhar para a minha família, eu vou olhar para a minha casa, eu vou falar, como seria essa criança aqui? A gente funciona? A gente pode receber? Porque não é ter ou não ter o planejamento, né? A gente pensa muito em planejamento falando só em financeiro e não. A criança tem que caber afetivamente. A criança dorme no bercinho que foi pintado com laca e ela dorme no colchãozinho que recebeu do primo que já cresceu. Não é essa a questão é se organizar para que a criança não seja um peso. E a gente ouve muito isso, tanto tempo de casado já está na hora de ter filho, como se fosse uma equação matemática. Não é assim, tem casais que não vão querer ter filhos, isso está muito mais comum, né? Tem casais que, o meu exemplo, eu desejei ter filhos, eu sempre pensava que eu só seria mãe quando eu terminasse a minha formação acadêmica, então eu me cuidava muito para não gestar. E chegou um dado momento, no meio da formação acadêmica, eu comecei a desejar ser mãe. Eu queria ser mãe, nós fomos conversar, me planejei, né, procurei um ginecologista. Por quê?
porque há que se fazer o exame da mãe. A gente tem, por exemplo, suplementação com ácido fólico no pré-natal, que já previne malformações do sistema nervoso central. Então, o planejamento, ele envolve outras esferas. E aí, antes de terminar a minha formação acadêmica, o meu coração gerou a maternidade. Então, o filho coube na minha formação acadêmica. Eu tive o meu primeiro filho e depois dele eu ainda fiz mais 2 anos de formação acadêmica. E agora eu tive outro filho. Então, coube dentro de mim. E aí, como cabe em mim, eu me organizo. Eu sei que eu vou ter que mudar a minha estrutura de dia a dia. Horário de estudar, no caso, o sono, tudo mudou. Mas ele coube em mim. Exatamente, a questão do planejamento. Que a gente fala, né, Elias? Nós recebemos muitas pessoas aqui e, às vezes, estão passando dificuldades por causa da falta de planejamento, né? Sim. Quantas pessoas nós recebemos? Que deveria ser, inclusive, levado para a própria escola pública, Exato. né? Sim. De forma geral, no dia a dia, orientar. Ah, mas é só para a menina? Não, para o menino também, Pro menino né? também. Ele vai ser pai, né? Porque o menino é pai. E isso é muito forte na sociedade. A ideia de que engravidou porque a menina não se cuidou. Na verdade, o casal não se cuidou. Tenho 2 que não se cuidam e que geram um filho. E é muito delicado falar em gestação não planejada, o susto, porque a gente pode, né, ter acesso gratuitamente a métodos contraceptivos. É preciso, sim, falar nas escolas. As meninas e os meninos estão iniciando a sua vida sexual muito cedo, e não estão sendo preparados para isso. Então, orientar não é sexualizar a criança, então não é para se estimular, mas é ter uma conversa, dizer, olha, vamos nos cuidar, né? Vamos prevenir e oferecer os pais levarem, né? Os pais conhecem seus filhos, os pais suspeitam que o filho começou a ter uma vida sexual ativa. Conversa, não quero conversar, é um assunto delicado. Leva no médico, leva a menina no gineco, leva num clínico, mas não deixe passar para chegar o susto e aí ter que a família toda se organizar. A família se organiza, mas não precisava ser assim, podia se organizar antes, né, e ter uma estrutura melhor. E no tempo hábil? Num tempo hábil. Hoje nós falamos sobre planejamento familiar com a doutora Cíntia Liberty, médica psiquiatra infanto-juvenil. Doutora Cíntia, prazer recebê-la aqui na Rádio Menina, no programa Bote a Boca no Trombone. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade. Vamos nos organizar, vamos planejar. Filhos são bênção, mas eles precisam ser primeiro gerados no nosso coração e a gente vai se organizar para recebê-los. É isso aí, um bom dia, doutora. Bom dia.